hoje é a gente passar o simples, mostrar a vocês como é que funciona. A gente vai usar o que já está pronto no ClickSense lá, e depois eu vou mostrar alguns pormenores lá de cada item, como é que funciona, o porquê de cada coisa do template lá. E vou dar um start, um início de como evoluir um template. Alguns de vocês aqui já devem ter visto isso comigo, acho que Natan e Fabiano já devem ter visto isso. Mas não custa nada, né? Revisar algumas coisas e nem sempre é igual, né? Tá? Então eu vou pedir que vocês abram o ClickSense, tá? E aí para acessar, depois que abrir o ClickSense, aqui no menu à direita aqui, ó, menu DevHub, tá? Aí vai abrir o navegador. E aí, eu vou pedir para vocês, no caso de vocês não deve aparecer isso aqui, eu estou com a versão nova do ClickSense, sempre tem esses bugs. E aí eu vou aguardar que todo mundo esteja nessa página aqui, tá? Do DevHub. Vou apagar aqui meus testes. Ah, não vai. Não serve erro. Oxe, que viagem é essa? Sempre tem isso na versão nova do Click. Então deixa aí. Beleza. Falaram aqui no chat, deixa eu ver. Beleza, a Bia tá lá. Vão dando sinal aí, gente. Não vai por bem, vai por mal. Todo mundo na página aqui, todo mundo conseguiu chegar? DevHub. Lá no servidor da Tocato ou do cliente, como é que vocês fazem para chegar nessa página aqui, tá? Vocês podem ir pelo mesmo caminho, abrir o QMC, o Hub lá do cliente, e pelo mesmo caminho o menu aqui da direita, DevHub, ou, deixa eu ver se eu, bi.tocato, por exemplo, eu não vou ter mais acesso, mas imagine o seguinte, vocês acessarem aqui, o bi.tocato, e aí no final vai estar um hub no fim, né? Lá vai estar hub. Aí vocês vêm aqui, ó, dev-hub, cai no mesmo local, tá? Aqui eu não vou ter mais acesso, mas o caminho é bem parecido. E aqui no localhost, como eu estou no desktop, vai ser assim, localhost 4848/devhub, tá? Na minha versão aqui eu já não tenho mais o widget editor, tá? Já comprometido lá pela Click, que ia ser descontinuado. Eu chorei aqui, escorreu uma lagrimazinha, que eu gostava do bichinho. Então já não tem mais. No de vocês pode ser que ainda tenha aí a versão, tá? O widget editor. Então, beleza. Primeiro, o que é uma chape, né? O que é, para que serve, de onde vem, né? Quantas pessoas usam no próximo Globo Repórter. Uma chape, gente, é uma maneira diferente da gente exibir os aplicativos. A gente está muito acostumado a ClickSense só pensar nessas telas aqui, né? No menu aqui, na barra de seleção, sempre cai nessa carinha. No máximo, a gente muda aqui o tema para ficar um negócio diferentinho, que a gente às vezes, eu mesmo gosto mais ou do Horizon ou do Breeze, são os que eu mais uso. E a barrinha aqui de cima. Então, se a gente quiser fazer um negócio diferente, a gente não consegue, tá? Lá no Mashup, tá? Aqui, a gente consegue trazer uma aparência de web, né? Uma aparência de uma página, de um site. Eu até hoje fiquei sabendo que o STF tinha publicado o projeto que eu entregue para eles lá. Então, só para exemplificar para vocês aqui, tá? Esse aqui foi um dos últimos projetos que eu entreguei antes de sair, que era um template para o STF usar, tá? Então, vê que é um template HTML, acho que até Natan vai lembrar disso aí, participou comigo uma parte disso.
Então, é um HTML, um arquivo HTML que eu vou conseguir colocar, e aí vai depender um pouco das minhas habilidades, os gráficos do Click, tá? Os painéis do ClickSense aqui, ó, os KPIs. E eu consigo agregar HTML, o elemento de HTML, nesse painel. Como, por exemplo, lá, nesse caso aqui, eles queriam que eu colocasse uma ajuda. Aqui, ó. Então, eles colocaram aqui processo acervo. Isso aqui são eles que fizeram, tá? Boa parte disso aqui foi... Eu só entreguei a casca, digamos assim, né? A forma. Eles que preencheram aqui os dados deles. Então, eles escreveram esse texto aqui. E aí eles têm um texto para cada pasta aqui, ó. Enfim. A barrinha de filtro aqui não tá aparecendo aqui, mas já conversei com eles hoje lá para corrigir, enfim, algumas coisas. Já dei uns toques eles lá. Então, eu consigo trazer uma aparência, colocar a identidade lá, né, aqui, ó, azulzinha, barra lateral, enfim. Então, eu consigo juntar os dois mundos, o poder de análise do ClickSense com o meu front-end, né, que a gente chama de front-end, que é a cara, que é a identidade da minha empresa, do meu órgão governo e tudo mais, tá? Então, esse é o intuito. Eu consegui botar uma identidade, criar uma identidade, e dentro dessa minha identidade eu embedar, eu colocar aqui os gráficos, e ele funciona semelhante ao Click, tá? Então, esse aqui é o intuito. Lógico que esse aqui é um exemplo. Aí vai depender do domínio, do interesse que cada um tem de JavaScript e HTML, tá? Então, vamos para o básico. Eu, quando vou criar um projeto novo, eu testei, aqui no ClickSense, ele já vem com alguns modelos básicos, tá? E aí eu já testei todos eles, e o que eu consegui, como é que eu posso dizer, ter o mínimo necessário para dar um embrião, né, um projeto piloto. Desses 4, o que é mais completo dos básicos é esse aqui, tá? Então, aí fica uma sugestão minha, caso vocês gostem aí e se interessem por essa parte do Click que quase ninguém se aventura, tá? Se vocês quiserem estudar, eu sugiro que partam do estudo desse aqui, tá? A menos que vocês queiram realmente sim, não. André falou que é esse, mas eu quero ver os outros. Aí vai lá e olha. Mas particularmente, o mais completo dos 4 é esse aqui, tá? Então, por hoje, a gente vai seguir com esse aqui. Então, eu vou pedir para vocês criarem um projeto de vocês aí. Eu vou fazer de novo. Aqui, ó. Create New Mashup. Seleciona aqui, ó, Grid Mashup Template. E aqui, eu quero dar uma dica para vocês. Eu vou voltar aqui por STF para vocês fazerem a relação, né? Aonde é que impacta o que eu vou falar. Tá vendo aqui, que esses daqui, ó, portal, underline acervo, portal, underline acervo.html. Pronto. Repete, isso aqui se repete, isso aqui é padrão no ClickSense, tá? A menos que você depois altere manualmente. Você pode até alterar isso aqui, ó, depois, mas eu aconselho não, deixa assim mesmo. Então, de onde é que vem esse nome aqui? Portal, underline acervo. É justamente desse nome que você vai colocar aqui, tá? Você pode colocar aqui um nome, por exemplo, caixa alta. Treinamento Mashup. Aí vê que ele ficou vermelho, ele não está aceitando. Por quê? Eu tenho espaço. Então, pelo fato dele usar esse nome aqui na minha URL, isso implica em que ele não vai aceitar alguns caracteres especiais, né? Então, beleza. Vocês podem colocar dessa forma, que a gente chama de camel case, né? Camel de camelo, né? Que é feito como se fosse... Não foi eu que inventei, tá? É o nome que dão aí. As corcovas lá, maiúsculo e minúsculo. Ou como o STF fez, né? É colocar aqui, ó, portal underline acervo. E aí fica a critério do projeto lá de vocês. Eu vou deixar assim, tá? Criar e editar. Eu vou esperar que vocês cheguem nessa página aí para dar continuidade. Eu vou só pegar um copo d'água aqui enquanto isso.
Conseguiram? Consegui. Os outros aí eu vou pedir para compartilhar a tela, viu? Estou só de olho. Estamos aqui também. Vai ficar gravado, quero só ver. André, como tá gravado, como eu tô gravando, eu não consigo tirar essa tela. Não vem com essa desculpa, não. Mas é sério, se eu tirar essa tela, eu vou ficar. Não sei se vai funcionar direito o negócio, não. O que eu tô fazendo Relaxa. com o que tá fazendo aí. Beleza. Beleza? Aí eu vou ficar gravando e faço depois. Oi. Ah, foi? Pode então. É que tu entrou depois, Denis tinha falado aqui, não. Mas se bem que é aquela coisa, né? Quem tem dois tem um. Não, beleza, vocês sabem. Beleza. Tá, então tá. Quem tá conseguindo fazer, eu imagino que esteja nessa página aqui, tá? Beleza. Porquê que eu preferi usar esse template aqui como padrão para os projetos, né? Pelo menos por mais simples assim, o que eu precisava resolver logo. Primeiro, ele já vem com a programação aqui, ó, das minhas ações, tá? Então eu não preciso me preocupar muito com as ações do clique, né? De como programar. Então ele já vem aqui, ó, com limpar filtros, voltar, avançar os marcadores lá, ele já busca os marcadores da aplicação e aqui travar e destravar. Então, beleza. Se eu não quiser no menu, quiser botar para outro local, beleza, é só eu lá com HTML, com conhecimento da HTML, eu consigo mudar o local. Mas ele já vem funcionando. O segundo item é que ele já vem aqui, ó, com o Bootstrap. É uma versão um pouco antiga, mas já vem com o Bootstrap instalado, funcionando. Tá? Então, é só a versão 3.2. A gente já está no 5, no 6 já, nem lembro mais. Mas beleza, já tem ele já vem com isso embutido. Então, se eu precisar de alguma coisa lá do Bootstrap, eu vou no site do Bootstrap e vou lá e pego o componente lá, tá? Já está pronto. Então, foram basicamente esses dois motivos que me fizeram escolher esse template, tá? Então, beleza, navegando aqui pelos arquivos do template, para vocês terem noção do que é cada arquivo aqui, a responsabilidade de cada arquivo, tá? Esse primeiro aqui é semelhante à navegação da página aqui, né? A simulação é um preview, como uma previsualização, tá? Então, eu não consigo editar nada aqui. Esse arquivo aqui, o ClickSense, quem já teve a curiosidade, a oportunidade de desenvolver alguma coisa para mobile ou para navegador, criar extensões, essas coisas, e talvez em outros locais também tenham esse tipo de arquivo, mas existe esse tipo de arquivo aqui, que é como se fosse a assinatura daquele componente, daquela extensão. Então, nela, voltando para o exemplo do celular, é num arquivo como esse aqui que a gente define se aquele aplicativo vai usar a câmera ou não, se ele vai acessar os contatos do celular ou não, enfim, se ele vai usar arquivo de mídia ou não. É um arquivo como esse. Ou seja, eu declaro ali naquela assinatura tudo que eu vou precisar para a minha extensão ou para o meu aplicativo. Tá? E aqui no Click funciona do mesmo jeito. Tá? Então, vê aqui que o tipo é Mashup. Eu não sei todos não, tá? E tem até mais, na verdade. Se a gente for olhar na documentação, tem mais coisas. Mas esse é o básico. Então, o tipo é Mashup. O nome é aquele nome que a gente deu lá no início, em a descrição.
tá? Você pode trocar, isso aqui você pode trocar. Aqui, se você tiver um link do seu site, você for um desenvolvedor, você coloca aqui o link do seu site, o seu nome, ou o nome da empresa, a versão atual, né? À medida que a equipe vai crescendo, vai trabalhando com o versionamento das extensões dos mashups, aí vai incrementando isso aqui. E aí eu estou dizendo aqui qual é o meu arquivo de pré-visualização, e esse arquivo de pré-visualização, a gente já pula para ele, está aqui, ó, é um print, é um arquivo mesmo, um arquivo de imagem, que é um print do meu template. E para que ele serve? Para aparecer aqui, ó, DevHub, essa thumb aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Então vocês podem usar aqui uma logo ou um ícone diferente, não precisa ser um print do teu template, pode ser algo diferente. Lá no STF, deixa eu dar os pulos aqui, ver se eu consigo chegar no... Como é o nome? Meu Deus, deu branco aqui. Acho que eu fechei, né? Na preview.png. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu coloquei um print da tela, não lembro. Acho que eles não tiveram. Tá, beleza. Mas entenderam, né? O intuito desse arquivo é somente ser uma representação visual aqui da sua extensão. E eu fechei a tela. Tá? Então, esse aqui é o arquivo de assinatura. Aqui eu coloco só o tipo de licença, existem várias licenças. O clique não vai entender e respeitar, né? Mas eu sinalizo que tem licença, se é grátis, se não é, enfim. E tem um link do repositório e as dependências, no momento, ele só verifica a versão. O ClickSense maior ou igual a 1.0. Então, arquivo de assinatura. O segundo arquivo é o HTML, que é a página que vai ser carregada aqui na frente, tá? E aí nela eu vou escrever toda a minha estrutura de HTML, JavaScript, CSS, assim, depende mais da organização de vocês, tá? Ele já vem aqui, ó, com um negócio que não é legal, que é um CSS já chumbado aqui no código, mas aí, paciência. Tá? Então aqui é o HTML puro, e aqui é o coração do bichinho do mashup, tá? Aqui é onde tem todos os funcionamentos. A gente vai, daqui a pouquinho, passar aqui de bloco em bloco. Eu vou mostrando para vocês como é que eles resolveram, deixaram aqui as funções prontas, e como é que elas são executadas, né? E o preview a gente já falou dele. Beleza? Até aqui, tudo certinho? Deu para entender? Então, não tem muito mistério, tá? Tranquilo. Tá. Aí você pode dizer, André, eu queria organizar meu projeto vai crescer. Se eu quiser criar mais arquivo, eu quero separar, por exemplo, esse CSS aqui, ó, tirar ele daqui e colocar ele no arquivo separado. Como é que eu faço isso? Aí vem aqui do lado direito, ó, tem um mais. E aí, vou fazer esse exercício aqui, tá? Eu vou tirar esse CSS daqui e vou colocar no arquivo separado. Aí eu vou fazer e depois vocês repetem aí. Então, eu vou criar no mais aqui, ó. Clicar no mais. E eu vou botar aqui, ó. Style.css. E vou criar. Porque ele já colocou aqui, ó, e tá com asterisco. Ele não salvou. E eu não... Deixa eu ver se eu vou ter problemas para salvar. Não. Beleza. Normalmente, ele dá um debug aqui no desktop. No servidor não tem. Então, beleza. Eu criei um arquivo. Só que ele tá solto. Ele tá lá e ninguém tá chamando ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, eu vou recortar todo esse CSS que tem aqui. E vou apagar essa tag aqui. E vou jogar para cá. E salvar. E aí eu vou esperar vocês chegarem nesse ponto aqui. Criar um arquivo. Eita, cachorro da gota. Salvei. Tá, então, criar um arquivo CSS, copia daqui e joga para lá.
Feito. Beleza? Oi. Pode. Você abre, por exemplo, eu vou mostrar aqui o Sublime. Segura aí, jovem. Eu vou, já eu segura aí, porque senão eu vou pular uma etapa aqui. Mas tem sim, tem sim. Vou pular uma etapa. André, você apagou a tag style? Desculpa, não entendi. Eu o quê? Você apagou a tag style? Apaguei sim, apaguei tudo. O conteúdo eu trouxe para cá e a tag eu apaguei, tá? Deixa eu fechar a porta aqui, que o cachorro do vizinho. Beleza? Aí, do momento em que a gente tá, eu vou atualizar a página e a gente vai ter um probleminha de CSS. Ou não? Não deu. Deixa eu ver o que é que ele... Pop-up... Ah, é porque ele tem... Realmente, tem pouca coisa. Ele tem quase nada, na verdade, CSS. Então, a gente não conseguiu ver aqui o problema. Mas o fato é que esse CSS aqui, ele está fora do meu template. Eu tirei ele do HTML, mas eu não disse ao HTML que eu tinha um arquivo CSS agora para usar, entende? Então, se eu escrever qualquer outra coisa aqui que eu quero que afete aqui o HTML, ele não vai funcionar. E aí é simples de resolver isso, né? É uma inclusão de uma tag de CSS, e aí eu vou copiar essa que já existe, repliquei aqui embaixo, e só aqui, ó, style.css. Então, eu tirei o CSS que estava chumbado no código e joguei para um arquivo separado. Então, aqui eu estou apenas demonstrando como criar um arquivo, não vou entrar no mérito do CSS, tá? E como é que eu chamo esse CSS aqui, tá? Até aqui, tranquilinho. Aí, chegando no ponto que o Fabiano perguntou, o que foi que ele perguntou? André, tem como eu editar esses arquivos sem ser pelo DevHub, sem ser por aqui, pelo Machab Editor? Eu quero desenvolver numa ferramenta à parte. Aí eu digo que pode, desde que seja no desktop. Se for no servidor do cliente, aí não tem condições, tá? Não, essa possibilidade não existe, ou pelo menos eu nunca vi. Tá? Por que isso? Porque no meu computador eu consigo ir lá na minha pastinha, aqui, ó, documentos, clique, sense, extensions, e ela tá lá, ó, todas as extensões, inclusive aqui, ó, treinamento Machap. Então eu posso abrir o Sublime, apagar esses negócios todinho aqui, e abrir pasta. Vou lá, aqui, ó, abrir pasta, documentos, clique, sense, extensões, e aqui, ó, treinamento Machap. E aqui eu tenho todos os arquivos, tá? Inclusive o que eu criei, tá aqui. Então, sim, eu posso editar tudo por aqui, sem problema nenhum, e eu só vou ter que ficar atualizando aqui na página, tá? Aqui, ó, para testar é igual, a mesma coisa. E a mesma coisa para outras ferramentas, tá? De desenvolvimento, sem ser o Sublime. Criar um projeto, e aí você pode versionar, associar isso aqui no GitHub, sempre que fechar uma versão, comita lá no GitHub, enfim. Beleza? Então, o caminho vai ser sempre esse. Documentos, clique, sense. Não, seu apps não. Cadê? Não, isso aqui. Documentos, clique, sense, extensões. E aqui vão estar todas as extensões, inclusive os mashups de vocês. Eu vou aproveitar e apagar os testes. Que não estava apagando por lá. Pronto. Beleza, gente? Então, até aqui, tranquilinho, nada de extraordinário. Então, próximo passo. Aí vem o Rubizu, que dá um trabalhinho se a gente não se preocupar antes, tá? Próximo passo, digamos que, imagine que, hipoteticamente, esse aqui era a cara que eu queria entregar para o meu projeto. Era isso aqui, um menu e 4 áreas para gráficos, tá? Imagine que é isso aqui.
como é que eu faço agora para atribuir aqui os meus gráficos, né? Como é que eu faço para colocar um gráfico aqui, outro e outro? Tá? Como é que isso acontece? Aqui, né, aí só funciona aqui, tá, gente? No caso do Sublime e outras ferramentas, isso já não vai acontecer. Por quê? Porque eu vou precisar selecionar meu aplicativo aqui e arrastar, drag and drop, né? Eu clico aqui, objeto, ó, e arrasto. E vê que na área em que está marcado ali, ó, ele vai ficar laranjinha simbolizando que ali vai receber um objeto. Mas onde é que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui em cima, na barrinha aqui, ó, vai ser muito rápido, tá? Ele vai editar esse arquivo aqui, HTML, deixa eu soltar aqui. Esse arquivo HTML, ele vai ficar bem rápido assim, ó, com esse asterisco, e depois vai salvar. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ele vai ficar com asterisco e depois vai salvar, tá? E aí eu vou explicar o porquê dele escrever e salvar nesses dois arquivos, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou jogar uma tabela aqui, ó. E aí vocês prestem atenção ali em cima. Vê que ele jogou um asterisco e salvou. Vou fazer de novo, para quem não viu. Vê, vou soltar, 1, 2, 3 e já. Nesse momento, gente, que eu clico e arrasto um gráfico, essa telinha aqui, ele tem uma espécie de inteligência para alterar o meu HTML e alterar o meu JavaScript para que o gráfico possa aparecer aqui, tá? Então, o que é que ele faz? No HTML, eu vou separar aqui para ficar didático, melhor para vocês verem. Vou dar um zoom também. Essas quatro linhas aqui, ó. Essas 4 linhas que eu estou ajustando aqui para ficar melhor para vocês verem, são exatamente esses 4 quadrados. Esse. Os 4 quadrados aqui. Temos 4 linhas. 2 em cima, 2 embaixo. Repara, aí vocês precisam prestar atenção em 2 coisas. Uma é o ID. Acho que vocês vão lembrar, essa semana eu não consegui, mas uns dias atrás aí eu coloquei lá no grupo umas coisas relacionadas a isso, a classe, ID de HTML, tá? Então, cada área de gráfico, ou KPI, ou qualquer coisa que vocês quiserem no ClickSense, eles vão ter que ter um ID único. Vê que o próprio Click já deu uma sugestão aqui, né? QV01, QV02, 03, 04. Tá? Então, precisa ter um ID único. E aí, o motivo é aquele que eu coloquei lá no grupo, né? O JavaScript, ele precisa encontrar aquele elemento HTML de maneira única, tá? Para não confundir as coisas aí. Então, tem que ser um ID único. Então, ele vai atrás, quando a gente clica e arrasta, ele vai atrás do ID daquele objeto que a gente arrastou e soltou e vai alterar a classe. Ele tira QV placeholder, ele apaga isso aqui e escreve QV object. Eu vou fazer isso nessa de baixo aqui, sem associar nenhum gráfico, para vocês verem a diferença. Eu vou salvar aqui e vou voltar no preview. Eu vou abrir aqui. Aqui não vai aparecer. Mas beleza. Vê só. Essas 2 de cima, eu cliquei e arrastei. Essas 2 de baixo. Nessa de cá eu simulei, né? Eu troquei a classe. Nessa daqui não. E aqui embaixo a gente vai ver a diferença entre a que eu troquei lá na mão, a classe, e a que eu não troquei. A que eu não troquei, placeholder, é uma classe que simboliza que é uma área reservada ou uma dica, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ele demarca ali com os tracejados e bota esse símbolo aqui, para sinalizar que é clicar e arrastar, né? Drag and drop. Quando eu arrasto, eu não posso deixar mais essa bordinha, esse botão, eu preciso remover isso. E, consequentemente, nessa região, eu preciso colocar um ícone aqui que é para remover desfazer o meu gráfico, né?
Então, ele faz essa escrita no HTML para fazer essa troca, sinalizar para o HTML que, ó, aquela área que estava reservada, agora ela está ocupada, né? Então, quando ela está ocupada, eu removo a barra, os traços, e coloco essa lixeirinha aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa e o motivo dele editar aqui o HTML. No JavaScript, eu desfiz aqui, tá? No JavaScript, ele também escreve, só que lá no final, ele escreve, na primeira vez, ele escreve essa linha aqui, ó, tá? Eu não vou falar dela agora, eu vou falar daqui a pouquinho. E ele escreve, no caso aqui, ele escreveu essas duas linhas. E aí, o que significa essas duas linhas? O clique, ele precisa saber qual gráfico vai ser colocado nessa área aqui. E qual gráfico vai ser colocado nessa e assim, consequentemente. Então, o clique vai lá e escreve uma funçãozinha, que é essa daqui, ó. Que traduzindo significa o seguinte, ó. Lá naquela quadradinho que tem o ID QV01, coloque esse objeto aqui. E esse é o ID do objeto do ClickSense. Tá? Isso aqui a gente não precisa decorar, saber de cor, porque é o clique que vai escrever para vocês. A menos que vocês façam alguma coisa que não vá usar o Mashup Editor, aí você vai ter que vir aqui no Single Configurator e por aqui encontrar o ID do objeto. Tá? Então, ele escreve para cada área de gráfico, o clique vai escrever isso aqui para vocês. Ó, naquela área QV01, bote esse gráfico. Na área QV02, bote esse outro. E assim, consequentemente. Então, a importância do ID é por isso aqui. Ó. Sem o ID único, o clique não vai conseguir colocar o gráfico lá. Beleza até aqui? Estou correndo, estou devagarzinho. Alguma dúvida? Por enquanto tá boa. Tá tranquilo, né? Tá fazendo sentido para vocês. Esse arquivo aí, ele é o JavaScript? É o JavaScript, exatamente. Tá, beleza. Esse aqui é o arquivo JS. Aqui, ó. Treinamento, Mashup JS. Beleza? Então, é isso. Então, naquele momento em que a gente clica e arrasta, o clique faz exatamente aquelas duas alterações que eu mostrei a vocês. Aqui no HTML, ele tira uma classe e bota outra. Aqui no JavaScript, ele escreve, ó, eu coloquei mais um gráfico, ele já escreveu aqui, ó, terceiro, ó, 1, 2 e agora 3. Tá? E se eu for lá no preview e apagar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai, no caso, vai desfazer. Ele vai tirar a classe anterior e colocar o placeholder, e lá no JavaScript ele vai apagar aquela linha aqui, ó, que tinha aqui, era o 3. Ah, André, como é que ele faz isso? Não sei. Sei que ele faz, tá? Aí, importante, não apaguem essas tags. Essa aqui é um comentário, mas o clique usa isso aqui para entender, tá? Então, se vocês apagarem esses comentários aqui, eu não lembro se ele reescreve, mas eu acho que ele se perde. Eu não vou fazer esse teste aqui, que não vem ao caso. Então, não precisa, mesmo sendo comentário, não apague, né? Pode afastar, pode estar para cima, para baixo, mas deixa os bichinhos aí, tá? Dos comentários aí. Beleza, até aqui tá tudo bem, tranquilinho. Próximo passo. Deixa eu aproveitar, então, essa linha aqui, semelhante a essas linhas de baixo, né? Essa aqui, QV Object, ele vai fazer associação do HTML, da área do HTML com o objeto clique. Aqui em cima, eu preciso dizer qual o aplicativo do clique que tem os meus objetos, né? Eu não posso simplesmente jogar o ID do objeto e achar que ele vai encontrar. Eu preciso dizer, ó, esse objeto aqui, ele está no aplicativo treinamento setAnalysis.qvf, tá? Então, essa linha 106, ele está fazendo exatamente isso. Tá abrindo o aplicativo, ó, Open App. Qual aplicativo? Esse aplicativo aqui, e vou usar essas configurações. Estão feitas lá em cima, tá? Então,
E aí o ClickSense vai atrás desse aplicativo e vai instanciar o que a gente chama de objeto, no caso de orientação a objeto, de programação, aqui dentro. Tá? Então, ele pega tudo que é de configuração, de parâmetros, de métodos, falando mais técnico, né, de métodos, de propriedades e tudo mais, vai jogar aqui, ó. E agora vai fazer mais sentido ainda, aplicativo. Então, quer dizer que aqui dentro de app é uma variável, app, e aqui dentro eu tenho, tecnicamente falando, uma instância desse aplicativo aqui, ó. Tem uma instância desse aplicativo. E nessa instância, eu tenho meu método getObject. Vê aqui, ó, app. App, que é esse aqui. Qual o método que eu estou usando? GetObject. E quais são os parâmetros desse método? O ID do elemento HTML e o ID do meu objeto, meu gráfico, lá do ClickSense. Tá? Então, a partir de agora, a gente já precisa ter em mente que no JavaScript, o meu aplicativo selecionado vai estar dentro de uma variável, instanciado dentro de uma variável, e que nessa variável eu vou invocar, eu vou chamar os meus métodos e minhas propriedades do meu objeto. Tá? Beleza, até aqui. E aí, quem não entender muito bem ainda o que é a orientação objeto, o que é método, essas coisas, a gente pode ver isso em outro momento, como é que a gente faz para entender melhor isso. Mas entenda o seguinte, imagine, para simplificar, aqui eu tenho uma máquina e essa máquina tem funções. Imagine que cada função é um botão. Ó, eu clico, imagine um liquidificador, tem a função, o botão 1 lá, que ele vai girar na velocidade, enfim. Imagine que é uma máquina e essa máquina tem funções. É basicamente isso, para abstrair um pouco o técnico. Beleza até aqui? Sim. Tranquilo. Tá. Agora, bizu, para vocês ganharem tempo, tá? Se vocês resolverem entrar nessa seara, para vocês ganharem tempo. Me pediram aqui para fazer uma chape, para desenvolver uma chape, o cliente vai mandar o aplicativo. Gente, peçam ou vocês mesmos coloquem esse item aqui, ó, geral, aqui no gráfico, geral, mostrar títulos e o título. Sempre preenche isso aqui. Ah, André, mas a gente não usa o título no gráfico. Beleza. Você vai lá, habilita, bota o título, dá um Enter e desabilita. Beleza? Isso vai poupar horas e horas de trabalho. E eu vou dizer por quê. Lá no DevHub, lá no Mashup Editor, aqui. Ó, os objetos aqui, ó. Tá vendo que tem no title? É justamente um objeto que eu propositalmente deixei sem título. Sem esse título aqui, ó. Geral, mostrar título, tá vazio. Agora tu imagina um aplicativo com 25 KPIs, 75 gráficos, 99 tabelas, tudo sem título. Para tu fazer uma chape. Vai ficar tudo no title aqui, ó. No title. Então, zero chance de... Ou, se você quiser, você vai ficar assim, ó. Arrasta para olhar, não é, fecha. Arrasta para olhar, não é, fecha. Então, bizu, vai ganhar tempo. Coloca, se é um aplicativo que vai ser usado para uma chape, se dá o trabalho de colocar todos os títulos aqui, ó. Mostrar títulos, botar, e se não for usar o título lá, ó, desmarca. Salva o aplicativo e vida que segue aqui no Mashup Editor. Beleza? Então, próximo passo. Vou evoluir mais um pouco. Até aqui tranquilo, né? Uhum. Pergunta. Eu vou duplicar isso aqui, ó. Vou duplicar esse aplicativo. Treinamento 7 análises. E vou botar...
Só por exemplo, tá? Treinamento de uma chape. E aí eu vou ter que, como eu estou no desktop, eu vou ter que fechar o ClickSense, porque ele não aparece automaticamente nessa lista aqui, não. Aí eu preciso fechar o ClickSense. Isso é só no desktop, tá? No servidor não precisa disso, não. E aí eu vou esperar cair aqui, ele vai dar uma mensagenzinha. Pronto. Nesse momento eu abro o ClickSense de novo. Se você ficar clicando, aí Bizu também, que aconteceu muito comigo. Fechei o ClickSense e eu tentar abrir logo em seguida, ficar abrindo. Aconteceu muito comigo de ficar abrindo um monte de tarefa no Windows e o ClickSense não abre. Aí você vai lá no gerenciador de tarefa, aqui em serviços, aí tem um monte de ClickSense aberto aqui, que essa, não sei o que essa, e ele não abre mais. Aí tem que matar o serviço todinho para ele poder abrir. Então, eu vou sempre por esse caminho. Fecho e fico esperando dar esse erro. Deu erro, eu vou lá e abro de novo. Beleza? O bizuzinho que a gente vai levando bastante tempo para contornar. Então, nesse momento aqui, por que eu dupliquei? Porque é uma coisa que pode acontecer com vocês. André, eu quero colocar 2 aplicativos no mesmo chape. Eu quero que aqui em cima sejam 2 gráficos de um aplicativo e aqui embaixo sejam 2 gráficos de outro aplicativo. Dá para fazer? Dá para fazer. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque por padrão uma chape só espera um aplicativo, tá? Mas como a gente está falando aqui de alguma coisa que é programável, significa que o nível de JavaScript vai ter que evoluir um pouquinho para poder resolver alguns detalhes. Mas não é nada de outro mundo. Vou mostrar a vocês aqui alguns exemplos. Eu não vou até o fim, porque a gente vai assim, estender muito. Vou mostrar a vocês aqui o início. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu mudei só o nome do QVF, mas não mudei o nome do aplicativo. Tá aqui, ó. Vão ser os mesmos objetos. Eu vou colocar de maneira invertida. Opa, nesse não. Deixa eu botar a transformação, cópia, não. Isso aqui, uma chape. Pronto. Então, aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó. Tabela e barra. Beleza, funcionou, André. E agora? Onde é que mora o problema? O problema é o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, em limpar todos e vou fazer um filtro. Vou filtrar aqui, essa barrinha azul. E aqui em cima ele respondeu o filtro. Aqui embaixo, nada feito. E não é isso ainda que eu quero resolver, tá? Agora, veja o seguinte. Aqui embaixo eu vou selecionar o roxo. Beleza. Então, em cima eu selecionei azul, e embaixo o roxo. O que é que vai acontecer quando eu clicar aqui em limpar tudo? Alguém se arrisca? É que a gente vai limpar todos os filtros, vai limpar só de cima, vai limpar só de baixo, não vai limpar nada? Quem se arrisca aí no palpite? Eu chutaria que ele iria limpar só os objetos da aplicação atual. Mas qual atual você falar? Esse de baixo ou esse E de cima? o que tu pegou desse treinamento Mashup, não do outro. Desse de baixo aqui, então. Tá. Próximo chute. Que pegaria a última seleção. Só limparia do aplicativo da última seleção feita. Tá, beleza. Próximo chute. Então temos 2 palpites diferentes. Alguém? Aí se eu selecionar aqui, esse filtro vai, só para entender, tá? Vai mexer com esse que está selecionado aqui. Beleza.
Beleza, beleza. Então, 3 palpites diferentes. Próximo. Mais alguém? Se arrisca? Nobody. Nobody. Beleza. Seguinte, eu vou clicar aqui e a gente confere. Limpar tudo. E aí? O que é que vocês... Ninguém acertou, mas tem explicação. Lembram que eu comentei, eu disse, gente, todo aplicativo que a gente associa os gráficos, a gente seleciona, ele é colocado dentro de uma variável, e nessa variável é que eu chamo, semelhante aos botõezinhos lá do liquidificador, do exemplo que eu dei, é que eu vou executando as funcionalidades. Faz isso agora, selecionei outro botão, agora faz aquilo outro. É a mesma coisa aqueles botões lá em cima. Imagine que cada botãozinho desse aqui é um botão do liquidificador lá, sua máquina de lavar. Então, só que esses botões aqui, inicialmente, eles, por padrão, são programados para funcionar com o primeiro objeto que eu associei no mesma chape, que é justamente esse aqui, ó. Esse foi o primeiro objeto que eu associei no mesmo chape. O segundo objeto, vê só que ele já colocou uma outra variável aqui, ó, app1. E aqui embaixo, ó, ele já separou, ó, do primeiro objeto, no QV01, pegue esse objeto. Como eu dupliquei, gente, aí vai ter os mesmos IDs, tá? Mas vê que ele faz o seguinte, ó, lá no app1, no QV04, pegue esse outro objeto aqui. Só que nos gatilhos, que a gente chama de gatilho, né? Essa questão de clicar e executar alguma coisa, nos gatilhos, ele não faz essa mudança. Ele permanece aqui, ó. Esse aqui são os gatilhos, tá? E aí eu tenho um gatilho para cada situação aqui, ó. Vou separar aqui para vocês verem. Então aqui, ó. Caso, ó, quando eu clicar, traduzindo aqui para português, tá? E aí o JavaScript, novamente, não é o intuito da gente entrar no JavaScript, ou traduzindo aqui, o que é que isso aqui está dizendo, ó? Quando eu clicar em um elemento que tem essa tag aqui, então, clique, aonde? Em qualquer elemento que tem esse data, -qcmd, e aí eu vou lá no HTML mostrar a vocês, eu tenho um menu aqui, ó, tem aqui, ó, clear all, data, qcmd, é a tag do HTML, back, data, qcmd, forward, data, qcmd, ou seja, quando eu clicar em um desses, aí tem mais aqui, ó, essa aqui não tem, que são os marcadores, aí tem aqui, ó, travar e destravar. Então, quando eu clicar em qualquer desses, execute alguma coisa. É isso que ele está dizendo naquela linha lá. Tá? Quando eu clicar neles, entra aqui. E aí, ele vai fazendo uma pergunta. Esse elemento que eu cliquei, ele tem lá, o valor dele é clear all. Vê lá que aqui, ó. Qual é o valor? Clear all. Não é o rótulo não, tá? Aqui eu posso escrever qualquer coisa. Ele está indo na tag, ó, data qcmd, o que é que tem nela? Clear all. Aí ele faz essa pergunta. No elemento que foi clicado, ele tem clear all? Se for verdadeiro, ele vai entrar aqui, ó, e vai executar o que aqui, ó? app. E qual a função? Qual é o que é que ele precisa executar? Uma função lá do clique, que é limpar tudo. Não é clear all, vai para o próximo. É semelhante a se não, se não, uma sequência, tá? Isso é outra maneira aqui, uma outra estrutura de seleção. Caso seja clear all, execute isso e pare.
Caso não seja, ou caso seja back, executa isso aqui e pare. Caso seja forward, e assim vai, até o final. Criar marcador. E agora, eu acho que vai estar fazendo sentido para vocês o porquê de quando eu cliquei lá em cima, no limpar filtros, ele só afetou esse daqui. Porque estes objetos são os objetos do primeiro aplicativo que a gente associou. Tá, André, mas beleza, eu entendi. Mas como é que eu resolvo isso aqui agora? Como é que eu faço para o clear all limpar os dois? E aí, novamente, quem tem um palpite? Baseado no que a gente conversou agora, acho que dá para chegar junto. Quem tem esse palpite? Tem que incluir o app2 aí também, né, no Clear All. Certo? Isso aí. Se a função que eu estou executando aqui só afeta o app, que é o primeiro aplicativo, eu tenho que dizer também que afete o aplicativo, o segundo aplicativo, que no caso aqui é o app1, que é esse aqui, ó. Ou seja, esse aplicativo, antes eu estava afetando só esse, agora eu estou dizendo que é o seguinte, ó, pegue os dois e execute a mesma função nos dois. Aqui, ó. Eita, gota. Foi lá embaixo, foi no outro lugar aqui, vocês escutaram aí zoado? Escutei. Foi o vizinho. Dá uma que olhadinha derrubou. dá uma olhadinha se não foi Miguel, olha pra trás aí. Foi, né? Tá dormindo. Derrubaram um guardanapo ali embaixo. Então, como novamente, a gente está falando agora de orientação a objeto, eu estou dizendo que no aplicativo 1, execute essa ação e também execute no aplicativo, no 0, no caso, e no aplicativo 1, execute essa mesma ação. E, assim, consequentemente, ó, todas as ações que eu quero que sejam executadas nos dois, eu tenho que repetir para os dois. E aí vai depender de cada projeto, de cada situação, se vai ser em todos ou não. Por exemplo, eu posso querer que, nesse caso aqui, por exemplo, esse trecho aqui, ele cria um marcador no aplicativo, tá? Ele é semelhante a essa ação aqui, ó. A gente não vai entrar no detalhe, mas é semelhante a criar isso aqui, ó. Criar um novo marcador. Ele vai pedir o nome e só. No caso lá do Mashup. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas imagine que eu quero que todas as ações afetem os dois, mas o marcador não, só afete um. Então, vai depender do projeto. Se eu salvar nesse ponto aqui, eu já tenho esse meu problema resolvido. Eu já tenho agora os dois aplicativos instanciados e já tenho as ações dos meus aplicativos, pelo menos essas daqui lá do menu, já resolvidas. Tá? Eu vou salvar e agora eu vou atualizar aqui, ó. E vou fazer filtro nos dois. Vou filtrar o azul aqui em cima. E esse amarelo aqui embaixo. Essa mostarda aqui. E agora, limpar filtros. Ver aqui nos dois. Deixa eu minimizar para ficar... Dá para ver nos dois. Então, eu vou clicar aqui em cima. Não vai... Deixa eu ver aqui. Cliquei. Pronto. Deu para ver, né? Então, esse é um outro ponto que é comum acontecer, tá? Tá, André, mas um aplicativo só, aí vai depender do projeto, eu quero que sejam dois. Aí lembrar, ó, se for 2, 3, 4 aplicativos, lembrar de fazer com que o clique entenda as ações e execute as ações em todos os aplicativos, ou em todas as instâncias de aplicativos. Beleza até aqui? Beleza. Show. Vou evoluir mais um pouquinho. Tá, André, eu queria exibir aqui no meu Mashup, eu
eu queria mostrar aqui essa barrinha aqui do ClickSense. Ó. Essa barrinha de seleções aqui em cima. Como é que eu faço para pesquisar, para, enfim, disponibilizar isso aqui para o meu usuário? Nesse template padrão, é a coisa mais simples do mundo, tá? É a coisa mais simples do mundo. Aqui embaixo, é aqui, meu Deus, não. É aqui. É aqui, pronto. Então, vê que aqui embaixo, eu tenho uma opção aqui, ó, exibir barra de seleção, show selection bar. No momento em que eu clicar, ela automaticamente já vai aparecer aqui em cima. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui em cima, ó, o asterisco. Ele faz a mesma ação, ó. Ele escreve alguma coisa e salva. Quando eu habilito e quando eu desabilito. Vou habilitar de novo. Ele escreve e salva, bem rápido. O que é que ele faz? É importante eu mostrar no código o que é que ele executa nesse momento, porque vocês podem querer fazer alguma, enfim, mirabolar aí no projeto para isso, e precisa entender. Eu vou deixar marcado e vou mostrar a vocês aqui o que é que ele faz no HTML primeiro. No HTML, basicamente, ele vai escrever isso aqui, ó, essa tag HTML aqui todinha. Escreve isso aqui, ó, da linha 22. Você bota um ID, current selections, bota uma classe lá, bota um CSS inline aqui e define. Ele escreve isso aqui e salva. Escreve isso e salva. No JavaScript, ele faz algo que a gente já viu. Ele escreve isso daqui e salva. O que é que ele está fazendo aqui? Lá naquele elemento que tem esse ID aqui, ó, current selections, coincidência ou não, traga um objeto lá do ClickSense que é padrão, que tem esse mesmo ID, esse mesmo nome, current selections. Então, veja que ele está trazendo do app1. Isso é um detalhe que se eu fizer uma seleção no aplicativo 2, aí tem que ficar esperto, não vai exibir nada lá em cima. Tá? Tá, eu queria exibir dos dois. Aí isso aí fica para um próximo capítulo, um avançado, porque vai ter que mexer HTML, CSS, JavaScript e outras coisas. Tá? Mas a minha sugestão é que um aplicativo seja o mestre, ele que seja o principal, e os outros sejam secundários aí, a menos que vocês consigam aí, de maneira programática, fazer essa mudança, né? Uma abazinha para cada, enfim. Existem mil maneiras de preparar Neston. Mas, beleza. E o contrário, se eu desmarcar, ele faz o inverso. Ele vai lá no HTML e apaga, vê que eu tinha dado um espaço aqui, ó. Ele já jogou fora, e lá no JavaScript ele desfez. Ele foi lá, que está por aqui em algum lugar, acho que estava aqui, e apagou. Bizu, que eu esqueci de falar. No ClickSense Desktop, vocês vão ver que ele vai colocar aqui, ó, o nome do meu arquivo mesmo, treinamento setanálise.qvf, que é esse nome que a gente colocou aqui no nome do arquivo. No servidor, nos servidores, eu vou voltar aqui do STF para mostrar a vocês, já fechei, vou mostrar aqui, ó. Para vocês como é que no servidor fica, tá? É o ID do aplicativo, que é um hash bem grandão. E aqui, esse aqui eu consigo. ClickSense. ClickSense. Vê aqui, ó. Que ele coloca aqui, ó. Eles estão usando dois aplicativos, ó. app1, click open app e tem um hash lá do aplicativo. Tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui foi... Acho que isso aqui foi bem eu que deixei lixo lá no código. Falar como era. Bom. App.
Pronto. Tá aqui, ó. Então vê que lá no servidor, pronto, ficou até bom aqui, ó. Isso aqui foi um lixo que eu deixei, que eu vou ter que resolver. Falar com Mayra. E esse daqui é um ID de um aplicativo do servidor. Então, a gente não vai ver o nome do QVF, né? A gente vai ver o ID que o aplicativo tem no servidor. E isso aqui pode, em algum momento, atrapalhar vocês aqui. É tanto que foi uma sugestão minha eles colocarem o nome do aplicativo quando eles usarem, né? Qual é o nome do aplicativo lá no ClickSense. Porque senão, enfim, fica ruim mais na frente para dar manutenção. Beleza? E o porquê disso? Porque lá no servidor, o próprio servidor do ClickSense, ele garante que o aplicativo é único lá. Ele não vai ter dois aplicativos com o mesmo ID, o mesmo código, né? Aqui no desktop, quem garante isso é o Windows. Eu não consigo colocar dois arquivos com o mesmo nome aqui, mesma extensão, tudo igual. Então, no desktop, eu coloco lá o nome do arquivo e ele resolve isso. Essa questão de segurança aí, né? Beleza até aqui? Certinho? Show. Uma dúvida? Beleza. Agora eu vou dar uma passada aqui rapidinho aqui em cima. Eu não vou explicar linha a linha, mas eu vou dar um overview do que é que acontece aqui em cima, tá? Primeiro, aqui em cima, nessa parte que vai até aqui, config, não, desculpa, até aqui, ó. Esse aqui, ó. Essas linhas aqui são configurações de conexões de segurança do servidor. Tá? O JavaScript ele precisa de alguns parâmetros para fazer a conexão com o servidor. E aí ele precisa fazer alguns testes, se tem um protocolo HTTPS ou HTTP, se tem ou não tem, dependendo de uma situação ou de outra, ele vai usar uma coisa ou outra, tá? Então isso aqui são configurações padrão, então sempre vocês vão ver isso aqui, e o ideal é que não mexa, deixa do jeito que está mesmo, tá? Já vem configurado o ClickSense. E aí, esse config, onde é que ele vai? Ele cria aqui um prefixo e faz uma POG aqui, programação orientada a gambiarra, para pegar, eu acho que ele pega isso aqui, ó, localhost 4848. Ele joga aqui dentro, se não me falha a memória é isso. A gente pode ver até aqui, console.log, coloca aqui, ó, prefix. Bisu, quem quiser ver o que está acontecendo no JavaScript, aprenda a usar console.log, tá? A gente consegue ver aqui no console do JavaScript, do navegador, tem um barra aqui, ó, não tem nada, nem localhost, nem nada, tá vendo? Ó? Treinamento já tá na linha 10, só tem um barra, ou seja, tem nada. Linha 10 aqui, ó. E aí ele joga esse prefixo aqui dentro de uma variável chamada config. E essa variável config é usada no momento em que eu abro um aplicativo aqui, ó. Tá, então uma coisa vai puxando a outra, né? Então nada aqui, ou quase nada, vai ser à toa aqui. Tá? E aí, eu preciso me preocupar com isso que tem aqui dentro? Não, já vem pronto, a menos que você vá desenvolver do zero. Tá? E aí, mais para baixo um pouquinho. Aqui é que começa, na linha 22, aqui começa para valer as coisas, né? Ele cria aqui uma variável de controle, e essa variável de controle é só para saber se houve algum erro ou não na hora de abrir o ClickSense. Possa ser que a pessoa abriu a página lá, por exemplo. Abriu a página e de repente o servidor do ClickSense caiu. E aí nesse momento aparece um pop-upzinho aqui embaixo, ó, no canto inferior direito, dizendo, ó, sem servidor, ou não, servidor não encontrado, ou objeto não encontrado. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para vocês. Vou botar um código, 2 traços aqui e vou salvar. Ou seja, um código é um ID de um objeto que não existe. Vou ver se eu consigo simular aqui. Ó, objeto não encontrado. Então, quem é que faz isso aqui? Quem é que joga essa mensagem aqui? Primeiro,
parte disso aqui, ó. Ele cria uma variável de controle dizendo que, ó, já parte do falso, ó, não tem erro nenhum. E aqui dentro, ele faz as verificações. Se houver algum erro, ó, um erro. Se acontecer algum erro, aí ele vai entrar aqui e vai abrir o pop-up, ó. Lá na janelinha pop-up, espere um segundo, exiba o pop-up. Só que ele já escreveu o texto aqui em cima, ó. Append erro.message, que é aquele object not found. E aqui ele faz um negocinho de espera um pouquinho, exibe, espera mais um pouquinho. Aqui, ó, 11 segundos. Depois fecha o pop-up automaticamente. Tá? Isso aqui é a função de fechar o pop-up, ou seja, a pessoa não esperou esses 11 segundos, né, esse tempo todo. Ele foi lá, apertou no X, que nem eu fiz, né? Então veja que a partir de agora já não é mais ClickSense, a gente está falando de clique, a gente está falando de JavaScript, de programação, de página de front-end, né? A gente está desenvolvimento web. Tem um botãozinho X ali, ó, ele fechou antes de eu. Não esperou, tá com pressa. No X, quando eu clicar no X, eu quero dar um comportamento. E onde é que está esse comportamento? Está aqui, ó. Quando eu clicar no objeto que tem esse ID, ele pop-up, vai lá e fecha. Tá? O que é que isso aqui está fazendo? Aqui a gente vou passar bem rápido, tá? Aqui vai ficar gravado também, vocês podem depois comparar. Isso aqui ele está fazendo uma verificação. Que verificação é essa? Se existir algum item numa lista, tem uma lista lá qualquer, se existir algum item, ou seja, ou se não existir, desculpa, se for igual a 0, ele vai colocar lá, ó, nenhum marcador disponível. Que é exatamente o que ele coloca aqui, ó. Aqui é que eu tenho 2 marcadores lá. Que exemplo furado. Não foi o caso. Então, se eu não tivesse nenhum marcador na minha aplicação do ClickSense, aqui aparecer aquela mensagem lá, nenhum marcador disponível. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Aqui. Tá? Então, aqui só funções auxiliares, digamos assim, né? Nada diretamente ligado ao clique. Aqui já começa, sim, as funções do clique. Vê que agora, a partir de agora aqui, ó, eu tenho o app, app, repetidas vezes. E cada vez que um app se repete, a gente tem que prestar atenção naquilo que eu comentei, né? Eu quero que as duas ação funcione nos dois aplicativos. Se sim, eu tenho que olhar cada um desses aqui e adaptar. Eu quero com app1, se eu quero com app2 também, eu tenho que duplicar e colocar com app2 as mesmas coisas, tá? Beleza? Aqui, Bizu aqui. O que é que está acontecendo? Nesse trecho aqui. Esse trecho aqui eu não me aprofundei, mas eu acho que ele tá verificando se a versão do servidor é grátis ou paga. Mas eu, de fato, não sei o que é que ele faz por debaixo dos panos, tá? Ó, se é a versão personal, que é no caso do meu. Eu não sei por debaixo dos panos o que ele faz. Então, eu ignoro isso aqui. E nos meus mashup mesmo que eu construo, nem deixo isso aqui, eu tiro. Então, aqui, ó. App get layout. E aí, dessa funcionalidade, aqui dentro, ele faz basicamente duas coisas. Uma, ele modifica o título do meu mashup. 2, ele coloca aqui, ó, a hora que last reload time. A última vez que o meu aplicativo foi atualizado. E onde é que ele coloca esses dois textos, né? O meu título e a data de atualização. Veja que é na mesma tag aqui, tag title, só que em coisas diferentes. Uma ele coloca um texto dentro do HTML e outra ele coloca dentro de um atributo. E isso eu ganho o seguinte, ó, esse nome aqui, treinamento set análises, e se vocês repararem, eu vou abrir um novo aqui, ó. Um novo. A gente pode ver como é que ele vem, ó, ClickSense, e sem nenhum, passo o mouse aqui, ele não mostra nada.
Quando eu associo um objeto, ele já traz aqui o treinamento set analysis, e quando eu passo o mouse, ele coloca lá, ó, last reload, e bota lá minha data no formato americano aí. Se vocês quiserem mudar do formato americano para o brasileiro, aí vê lá nos Paranauê do JavaScript como faz isso. É um negocinho meio cabuloso. Acho que eu... beleza, gente. Aqui, tranquilo. Vê que a gente tá nem falando tanto mais de Mashup. Tá? Eu quero passar aqui, avançar aqui, para mostrar um último detalhe que eu acho importante para vocês. Aqui ele vai listar os marcadores. Tá? E aqui a gente já falou que são as ações do menu. Beleza? E aí, André, eu vi aí que já vem com as funções prontas. E aí é por isso, gente, reforçando, né? É por essas funções que já vêm prontas. E aí é algo, vou fazer um parênteses aqui, que é aí funciona comigo e pode não funcionar com alguns de nós, de vocês, né? André, eu tenho uma certa facilidade de pegar um código desses aqui assim e entender e evoluir e modificar para aquilo que eu preciso. Tá? Então, para mim, André, foi mão na roda pegar esses daqui. Inclusive, até brinco quando eu vou dar manutenção no aplicativo de alguém ou na extensão de alguém. Teve um projeto que eu dei manutenção nas extensões que era do Santander e outras que era de outra empresa que também presta serviço para Tocato. E aí eu sempre dizia, eu acho arretado porque eu consigo olhar o código do cara lá e ver, que massa essa função aqui, aí eu copio e colo a função para mim. Copio e colo. Porque eu tenho essa facilidade de olhar o código e evoluir. Beleza, então por isso esse template aqui foi bom para mim. Mas tem gente que gosta de ir a fundo, de olhar como é que... beleza, André. Esse app get layout. Get app layout. O que é que ele faz? O que é que ele tem? Quero estudar, quero aprender isso aqui. Open get object, tá? Ficou mudo Eita, aí. ficou mudo por aí uns 20 segundos. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Tá. Até que... Estão ouvindo? Parou Tá. quando estava falando sobre entender essas funções. Tá. Isso. Eu vou botar lá no grupo alguns links de referências para essas funções do clique, tá? Para quem gosta de ler, gosta de ir atrás. Eu também gosto disso, mas nem sempre eu vou lá porque eu já tenho um monte de código copiado e enfim. E aí eu passo para vocês vão ter isso aqui, ó. E tendo essas listas aqui, vocês podem testar em uma outra ferramenta que vem no DevHub, que também é dado no treinamento de DevHub, que é essa daqui, ó, Engine Explorer. Com ela aqui, nessa Engine Explorer, todos os métodos, todas as funções, tudo que existe dentro do clique, elas estão aqui dentro. A gente só precisa ter uma lógica aqui para poder encontrar. Tá? Não consigo, eu quero ver o OpenApp como é que funciona. Não, tem que ter uma sequência para poder chegar lá naquela OpenApp lá, tá? Mas dá para chegar lá. Eu aprendi muita coisa fuçando isso aqui, com o cuidado que ele já traz aqui, ó. Já quando você abre. Né? Dizendo que essa ferramenta do Engine App Explorer pode mudar o conteúdo de aplicativos que existem lá, né? Então, eu posso, sem querendo, apagar aqui, delete app aqui, ó. Se eu botar o ID de um aplicativo lá e executar aqui, ele vai apagar. Aí, chapulou.
entendeu? Então ele executa a vera, como a gente diz. Então, quem for mexer com isso aqui é bom ter cuidado. Evite usar esses delete, pode usar create, enfim. Mas é legal isso aqui. E por último, gente, que eu queria passar para vocês aqui, para a gente não ficar com muito conteúdo. Beleza, André. Já tenho aqui, já vi como é que funciona, como é que bota 2 aplicativos, como é que eu ajusto aqui minhas funções para funcionar nos dois, como é que são as chamadas lá no JavaScript, no HTML, mas eu quero colocar mais 2 áreas aqui. Quero colocar mais 2 aqui embaixo, vão ser 6. Ele já vem com 4, eu quero colocar 6. Aí entra basicamente tudo que a gente já conversou até agora, tá? Voltando para o HTML, lembra que eu comentei, que a gente tem os 2 espaços de cima, os 2 de baixo. Cada espaço precisa de um ID único e vai ter lá o QV placeholder. Aqui não tem porque eu associei objeto. A gente vai precisar se ligar desses bizus para criar mais espaços. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu só preciso me atentar. QV placeholder, colocar no de baixo. E atentar para a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, salvei. No JavaScript, precisa mudar alguma coisa? Não, porque quem vai escrever no JavaScript é o próprio ClickSense. Eu não preciso escrever mais nada no JavaScript. Só dupliquei aqui, copiei e colei, e eu já ganhei aqui mais 2 áreas. Ainda estou com aquele objeto inválido lá, calma aí, deixa eu apagar ele aqui. Pronto. Então, eu vou ter agora embaixo. Alguém quer falar? Não que tinha ficado mudo, mas foi menos de um segundo. Eu tô achando que é o fio do meu microfone aqui, né? Meu fone. Beleza. Estão vendo, né? Tá normal agora. Beleza. Então, vou repetir. Então, lá no HTML, eu dupliquei essa linha aqui, esse conjunto de tags HTML, dupliquei e só incrementei aqui, ó, o 5 e o 6. Automaticamente, eu já ganhei mais 2 espaços para gráfico e eu também não preciso escrever nada no JavaScript, porque ele já faz isso automático lá no ClickSense. Quando eu clico e arrasto aqui, ó, eu só preciso agora colocar aqui, ó, clicar e arrastar. Beleza? Então, para evoluir uma chape, eu preciso ter esse cuidado de prestar atenção nas classes e especialmente no ID. E aí, qual é o bizu de organização? Qual é o que André usa para organizar? Imagine que no meu mashup eu não vou ter só gráficos, né? Eu vou ter KPIs, vou ter filtros, vou ter outros elementos, vou ter mapa, vou ter uma coisa no meu mashup. E aí eu gosto de bater o olho no HTML aqui e saber exatamente qual objeto, qual elemento que eu estou trabalhando lá na frente, sabe? Então, o que é que André normalmente faz? Que aqui eu acabei criando assim como uma espécie de padrão. E se vocês eventualmente pegarem os projetos que eu fiz aí de DevHub, vocês vão encontrar quando o meu espaçozinho aqui, meu quadradinho, é para um KPI, ou seja, eu espero que ali coloque um KPI, o meu ID aqui, ó, o meu ID do objeto, fica mais ou menos assim, não, fica assim, ó. ID igual, aspas, aí eu boto KPI, traço, aí eu boto 001 para o primeiro KPI. Aí, se tiver um outro KPI, eu tô aqui só botando comentário só para vocês verem, tá? Aí KPI 02 e assim vai, KPI 3, KPI 4.
Se o meu projeto tiver aba, que, como por exemplo aquele do STF aqui, ó, vocês veem que ele tem uma espécie de aba, tem um menuzinho aqui que a gente vai clicando, ele vai mudando. Eu ainda evoluo um pouco mais essa questão dos IDs. Aqui eu tenho as abinhas aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, histórico. Eu vou inspecionar e vou mostrar para vocês aqui o ID, ó, para vocês verem. Cadê? Carly, quer ver? Loaded. Tá. Vai chegar nele. E o bichinho escreve aqui, ó. Pronto, achei. Vê só aqui, ó. KPI-0-1. Ou seja, é um KPI da aba 0 e é o primeiro KPI. Tá? Eu tinha deixado um padrão um pouquinho diferente para eles lá, mas aí eles estão criando projeto, eles mudaram. Eu normalmente faço isso aqui, ó. E quando eu deixei dessa forma aqui. Mas é um projeto deles, eu faço assim, ó. 0,001. Então, aba 0, KPI, primeiro KPI. Aba. Se for a segunda aba. Aba 1, aí beleza, é o primeiro KPI, é o KPI 1, aba 2. Desculpa, aba 1, KPI 2. E aí por que eu gosto de... Eu não economizo, né, de escrever nesses momentos? Porque na hora da manutenção, eu posso rapidamente vir aqui, imagine que isso aqui são abas. A primeira aba eu vou contar 1, 2, 3, 4. É o 4 gráfico que está com problema. Aí eu vou lá no HTML, aba 1, aí eu vou contando 1, 2, 3, 4. Pronto, eu já sei qual é, onde é que eu vou mexer, onde é que está o problema, entende? Eu não fico perdido, porque esse HTML tende a crescer bastante. Principalmente se vocês pegarem, se vocês se aventurarem a fazer algo nesse tipo aqui. O HTML fica gigantesco. Então, é muito fácil a gente acabar mexendo onde não quer, né? Onde não precisava ter mexido. Então, criem de vocês, mentalizem aí um padrão para vocês. Se vocês acharem que isso aqui... enfim, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu uso dessa forma. Se for KPI, se for gráfico de barra, gráfico, aí eu boto CHR de Sharp, né? CHR, e aí sigo o mesmo raciocínio. Primeira aba, gráfico 1. Se for filtro, aí eu boto filtro 0, da aba 0, aba 1. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, pessoal, fazendo o overview de Mashup, é isso, não tem muito... Na verdade tem, né? À medida que vai ganhando complexidade, mas a complexidade, na verdade, ao meu ver, tá? Vai ficar sempre mas muito mais na camada de HTML, tá? Para poder trabalhar, criar aqui os componentes, porque a tendência é que isso aqui fique em um arquivo só. Existem outras maneiras de separar por arquivos, mas a princípio eu ainda não senti necessidade de criar arquivos separados para Mashup ainda, talvez em projetos maiores. Para a organização, não fique só num HTML, tenha 1, 2, 3, 4, enfim. E os pontos principais da construção de uma Mashup é esse, tá? O que seria para quarta-feira? Na verdade, nessas 4 horas, é o que eu tinha comentado no início, né? Seria via HTML, CSS e JavaScript, mas o intuito, na verdade, era mostrar para vocês qual é o funcionamento, o que é que, sabe, desmistificar, eu acho que é a palavra, tá? O Mashup, como é que as coisas funcionam, para que, caso vocês se interessem, vocês possam pegar e sentar e estudar, tá? O JavaScript, se vocês forem evoluir do que já vem pronto aqui, talvez vocês vão
escrever alguma coisa a respeito desses botões assim, por exemplo, tá? Cada vez que eu clico nesse botão aqui, eu preciso recarregar a página. Aí tem um bizuzinho lá para recarregar a página, enfim. É uma evolução do básico, tá? E aí, mais para frente, daqui a algum tempo aí, quem se aventurou e já chegou, André, eu já cheguei no básico aqui, já fucei, eu queria ver coisas mais, resolver problemas aqui, a gente pode marcar um segundo momento com coisas mais elaboradas para vocês aí, até mesmo ajudar vocês a resolver o que vocês tiverem em mãos. Beleza? E aí eu abro aí para perguntas de vocês, se vocês já passaram por alguma situação, querem fazer pergunta, enfim, comentar, fazer qualquer coisa aí. Fica à vontade aí, gente. Não... Acabei até fugindo um pouco da prática, assim. Ô André, Oi. eu tive que fazer um mashup no Ministério Público de Santa Catarina. Uhum. E teve um template que me ajudou bastante. Não sei se você conhece, é o DAR Template Mashup. Você pode... Não. Aí, esse template, ele tem as abas. Uhum. Esse aqui, né? Isso. Data Me Analysis. ajudou bastante, porque assim, na prática eu me virei, né? Uhum. E o que eu fiz foi usar aquela opção de Single Configurator para colocar as abas do clique nele, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, foi um quebra-galho ali que resolveu, né? Porque Entendi. eu não sei tantos detalhes. Eu vou até baixar isso aqui. É a mesma história. É. Eu não conheci isso daqui. Eu vou olhar. Certamente vai ter trecho de código que ele resolve. E eu não conheço. Ou melhor do que eu fiz, enfim. Esse Mas... me ajudou bastante, esse template aí. Show de bola. Conhecia não. Show. Mas acho que eu já vi algum consultor mexendo Tem nele, os cara. botõezinhos do lado esquerdo, tá vendo? E em cima são os KPIs. Uhum. Eu não sei se foi João Renato que eu já vi mexendo nisso. Eu já vi algum consultor com ele. Aí eu sofri um pouquinho com HTML e JavaScript, mas eu consegui pelo menos entregar, entendeu? Uhum. Entendi. Isso é assim mesmo, cara. Mas, ó, um que tu viu hoje, tu conseguiu quebrar essa barreira, assim, de que... Porque o que eu sentia, ninguém nunca me falou, mas o que eu sentia na maioria do pessoal aí, né? Não, porque uma chapa é um negócio... sei lá, botava o bichinho como se fosse uma coisa de outro mundo, sabe? E aí vê que, não, calma aí, já tem muita coisa pronta, né? Dá um trabalhinho, dá trabalho, porque você precisa, a gente acaba tendo que ver coisas que a gente não está acostumado, como HTML, CSS, você falou aí, né? Mas vê que não é bicho de outro mundo, né? Se tiver uma paciênciazinha com front-end, com core, sabe? Dá para fazer coisa legal. Você conseguiu, você usou aí o Single Configurator, beleza. Isso. Mas, show de bola. Quem não entendeu o que ele falou, gente, ele fez o seguinte, ele baixou o template lá, eu vou simular aqui, tá? Fazendo só uma simulação. Mostra o template, pessoal. Ó, legal aqui o template. Tá. Eu baixei aqui. Downloads. Tá, então já fica a dica aí, como instalar, né, o template. Eu baixei ele em algum lugar aqui. Hoje. Curso, curso. Dashboard, template master, esqueci aqui. Tá? E aí eu vou expandir na pasta aqui. Isso aí. E aí eu vou copiar a pasta e vou jogar lá, ó, clique, sense, extensões, play. Pronto, tá instalado. E aqui, ele já vai vir aqui, ó, pro meu DevHub. Uai.
Cadê? Ah, ele é um template, né? Tá. Isso, tá lá embaixo. Ah, gente, bem, boa. Beleza. Vocês viram que eu instalei a extensão, né? Copiei lá para pasta. E ela não apareceu automaticamente aqui para mim, tá? Porque ela é um template, ou seja, é um arquivo em que eu posso criar projetos a partir dele, ó. Ele veio para cá, ó, DAR template. E aí eu vou instanciar um novo projeto aqui. E ele já vai vir aqui, ó, com o básico do projeto lá. Ó. Ele tem até umas abinhas aqui, ó, tá? Tem as funcionalidades aqui, beleza. E se vocês quiserem transformar o mashup de vocês em template, o caminho inverso, né? Eu criei meu template e agora eu quero que ele seja eu criei o meu mashup, eu quero que ele seja um template. É a coisa mais simples do mundo. Esse tipo aqui, ó, ele já é agora um mashup porque eu instanciei um projeto. Então ele virou mashup. Mas se eu quiser, imagine que eu quero devolver ele como template. Desculpa, só que em minúsculo. Pronto. Então, salvando esse arquivo, o clique vai entender que é um template de um mashup. E automaticamente ele vai sair do meu hub de novo. Eu fiz o caminho inverso agora, tá? Ó, saiu do meu hub e ele vai vir para cá, ó, DAR. Tá? Então é só isso a diferença. Mashup e mashup template. E aí eu tenho que agora desfazer o treco lá. Aqui é o QEXT. Cadê o bichinho? QEXT. Aqui. Eu não consigo mais editar por lá. Tá? Salvei. Devolvi para o meu DevHub. E aí, gente, o que ele comentou foi o seguinte. Ele abriu uma mashup para editar, mas não conseguiu, precisava entregar lá e precisava colocar os painéis aqui nesse Isso mesmo. Isso. Aí ele apagou alguns elementos e fez mais ou menos o caminho, tá? Não vou fazer 100%, mas ele fez o seguinte, ó, veio aqui, ó, Single Configurator. No Single Configurator, ele selecionou aqui, ó, o objeto. Aí eu peguei a aba toda. Você pegou a aba toda, né? Ele pegou a aba toda aqui, ó. Tá? E aí tem prós e contras disso. O Pro, vou abrir aqui para vocês, ó. Eu vou abrir aqui a URL. Veja que eu consigo abrir a aba inteira do meu ClickSense lá do meu aplicativo no navegador. Só que eu fico sem responsividade, ó. Ele não... Tá vendo que ele espreme todos os gráficos? Esse é o contra. O Pro é que eu consigo facilmente disponibilizar o meu painel. O contra é que ele fica esquisitinho assim, tá? Mas beleza, o que foi que ele fez? Ele pegou aqui esse iframe, copiou o iframe e fez o trabalho que o clique que eu mostrei a vocês lá, que o clique faz meio que automático. Ele foi lá no HTML, eu vou colar aqui em algum lugar que eu não conheço, o template, deixa eu ver aqui, KPI, aqui, ó, QV-01. Foi lá e fez mais ou menos isso aqui, ó, colou o painel. E vou abrir aqui só para a gente ver um exemplo. Ó, vê que ele está carregando aqui. Ó. Ele carregou o painel inteiro aqui dentro. Foi só um exemplo, tá? Não, tenho certeza que não foi isso aqui que ele fez. Mas vê que ele colocou o painel inteiro. E aí ele resolveu dessa forma lá. Beleza. O cliente aceitou, tá tranquilo. Isso é que eu limpei, tirei esses objetos, né? Limpei essa aba e o legal é que tem esses botões do lado esquerdo. Isso, aí eu coloquei várias abas. Uhum. Show de bola. Beleza. E tirei o logo, né? Aí eu fiquei... Uhum. Né?
Para tirar é mais fácil, aí mete bronca. Retirar é muito mais fácil. Filé. Deu mais trabalho para limpar tudo, né? Show de bola, não conhecia isso aqui não. Massa. Eu vou depois fuçar ele aqui, ver se tem alguma coisa útil aí para guardar. Pronto, gente. Mais alguma coisa? Alguém tem uma dúvida, ficou com dúvida? Eu corri demais, falei demais. Uhum. Uhum. Bem, e aí, para ninguém pensar que eu criei tudo isso aqui, gente, não, viu? Só que não. Aqui, ó. Admin. Eu fui testemunha. Nathan foi testemunha aí. Eu, na reunião lá com o cliente, eu fiz, vocês têm um layout aí que vocês já viram, já gostaram. Ela mandaram um print lá, aí eu, eita, na hora, fiz o link. Era bem parecido com isso. Vem aqui, ó. Jefferson. Cara, eu fiz exatamente igual a você. Peguei esse bichinho aqui. Na verdade, tem uma página aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Pages. Aí tem blank. Cadê? Tem uma página aqui que é uma página já para você que vai começar um projeto. Cadê? Não sei onde tá. Layout options, deixa eu ver. Enfim, tem algum desses itens aqui que é uma página em branco, é uma página inicial, um embrião. E aí eu peguei dele e segui. Nathan viu lá, disse, Nathan, vai ser esse aqui, ó. Vector, Jefferson, é igual lá o teu. Igual ao do STF. Que eles não vejam, não saibam. Mas foi daqui que eu tirei, cara. Adaptei, tirei 90% do que tá aqui e trouxe pra cá. Funcionamento. Acho que derrubaram o servidor, sumiu tudo aqui. Então, eu não criei. Lógico, tem que ter, sim, uma expertise lá, até para apagar as coisas, não apagar demais ou apagar de menos, enfim. Mas, nada se cria, né? Tudo se copia. Aí a gente faz referência bibliográfica, né? Se a gente copia de um só, é plágio. Se a gente copia de dois, é referência bibliográfica. Então, pega de um, pega de outro e monta de vocês aí. Mais alguém comentar alguma coisa? Eu consegui. Beleza, para mim foi o mito da caverna de Platão. Exatamente. Eu tenho essa impressão. Eu acho que é a impressão de muita gente. E aí fica naquela, né? De não quero ir por esse lado, não. E aí realmente não. Tem gente que não gosta. E tem gente que, não era o meu caso, que eu gosto, né? É algo que eu gosto de fazer, essa parte de front-end e tal. E aí consegui juntar clique com isso. E aí. André, como é a publicação disso no site? Show. Como é que publica no servidor? Boa pergunta. Isso. Beleza. Imagine que aqui vamos para o cenário. Que eu já populei aqui meus gráficos no meu desktop. Tá? Beleza, cheguei aqui no final. É isso aqui, o cara aprovou. Beleza. O que é que eu preciso fazer? Extensões, zipar.
Qual foi lá que eu usei? Eu usei uma Mashup Editor. Qual foi? Novo. Novo.html. Pronto. Tô com um novo aqui. Eu vou vir aqui, ó, zipar. Passo 1. Zipar o meu Mashup finalizado. Tá? Aqui eu vou acessar o QMC do servidor do cliente. QMC, tá? Não tenho acesso aqui. No QMC, na parte de extensões, e enviar essa extensão para lá. Esse é o segundo passo. Primeiro é zipar a pasta aqui inteira. Segundo, acessar o QMC do servidor, no menu extensões, e importar a extensão. E aí você importa o arquivo zipado. Esse é o primeiro passo. Os 2 primeiros passos. Daqui em diante, você tem 2 caminhos para seguir. Se o primeiro caminho, esse aplicativo que foi montado, já existe no servidor, se ele já existe lá, aí eu preciso abrir o DevHub lá no servidor, tá, no DevHub, vir até aqui a extensão, ao Mashup, e aqui, ó, trocar o ID que aqui está com treinamento e colocar o hash da extensão que está lá no servidor. Se for o mesmo aplicativo, se, por exemplo, alguém te passou o aplicativo, né? Ó, desenvolve, vai ser o aplicativo, vai ser esse. Se for o mesmo, o ID não vai mudar. Então, é só eu colocar o ID aqui e salvar. E definir. Se por acaso não for o mesmo aplicativo, aí a minha sugestão é ir pelo outro caminho. Não fazer essa associação de objetos e fazer lá no servidor. Pega lá, abre o aplicativo e vai arrastando aqui, ó, os objetos. Já faz direto lá, tá? Nesse do STF especificamente, o que foi que aconteceu? No início do projeto, desculpa, STF não foi o caso do STF, foi o caso do Ministério da Agricultura, do mapa. Como foi que a gente construiu do mapa? Eu fiz também um template lá para o mapa. Eu pedi a eles para me mandarem, para eu baixar o aplicativo para minha máquina. Então, eles exportaram o aplicativo, eu coloquei no meu computador, criei uma chapa, associei todos os objetos, eram diversos, associei todos. Aí eu fiz esse caminho, eu zipei o Mashup e devolvi para eles. Por que que eu consegui fazer isso? Porque o ID do aplicativo não mudou, porque eu já exportei do servidor deles. O ID era o mesmo. Então não tive problema. Se não for esse o caso, a minha sugestão foi até justamente o que a gente acabou mostrando lá, tinha lá, a Educação Brasileira, lá no código do STF, que era um aplicativo que eu tinha no meu computador e eu usei para criar o Mashup. E aí ficou lá o lixo. Eu esqueci de apagar. Eu já mandei uma mensagem para a Mayra aqui e vou resolver lá com ela. Então, essa extensão, a instalação. Você cria uma Mashup, se for no desktop, zipa a pasta e envia para lá, pro servidor. Só isso, não tem mistério nenhum. E lá no servidor, ele vai ganhar o mesmo endereço. Só que em vez de aqui localhost, vai ganhar lá o bi.tocato, não sei o que, extensões e Mashup. Beleza. É simples, não tem. E aí o que é que pode acontecer lá? Tá? Importante. O que é que pode acontecer no servidor do cliente? Aí é um negócio mais avançado ainda, tá? Aí é um negócio que dá mais trabalho. Vê aqui, ó, que eu faço uma chamada, eu chamo um arquivo que está fora do meu computador aqui, ó. Ele está na internet. Tá? Eu posso até acessar esse arquivo aqui, ó, arquivo CSS. Ele está na extranet, né? Ele está fora da minha rede. O que pode acontecer o servidor do cliente, por questão de segurança, não acessa nada de fora. Aí o que é que vai acontecer? Vai quebrar todas as chamadas de arquivo externo. No caso desse aqui, é esse CSS e esses 2 JavaScripts aqui, ó, que é o jQuery e o Bootstrap JS, não vai funcionar. Aí o que é que tem que fazer?
Tá, copiar esse arquivo aqui, aquele caminho que eu mostrei a vocês. Criar um arquivo novo, aí tá aqui, ó. CSS, salvar, salvei o arquivo, lá no HTML, e aí eu chama isso aqui. Salvei, pronto. Acabei de substituir. Só que, em alguns casos, por exemplo, se vocês forem usar isso aqui, ó, Font Awesome, que é de ícones. Esse dá um trabalhinho, porque não é só o CSS, eu tenho que baixar os arquivos de fonte, tem um monte de arquivo, é uma pasta gigantesca. Aí tem que colocar todos os arquivos lá no projeto, tem que organizar tudo, aí o caminho é mais longo. Então, esse é o único porém que pode acontecer na hora de publicar no servidor de alguém que, por segurança, não acessa a extranet, tá? Aí vai dar pau, vai quebrar. E aí tem que ter, aí lá no projeto tem que ter, saber, né, ó, vai ter acesso externo ou não. Se não tiver, já faz uma chape com isso em mente, né, ó, tem que botar todos os arquivos dentro do meu, uma chape. Beleza? Alguém me ouve? Beleza, pra mim tá tranquilo. Beleza, gente? Era isso com vocês, agradecer a paciência de vocês. A gente que agradece. Tô fora da tocata, mas estou à disposição aí para ajudar. Eu só tenho uma dúvida. Liga. O treinamento é de DevHub ou de Mashup? Ou do que a Quem errar vai levar -1 na prova, né? Fiquei André, mudo, foi show de bola, foi muito bom. Foi eu que fiquei mudo agora. Foi muito bom. Até relembrar de algumas coisas e aí é praticar, né? Botar a mão na massa e tem que pegar e descobrindo e muita coisa naturalmente. Tem... Isso aí. Na tora. Documentação, eu vou passar os links para vocês lá no grupo e aí durante a semana a gente, quando todo mundo visualizar lá, trocar as figurinhas lá do vídeo e tudo mais, a gente fecha lá o grupo. Beleza. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade aí. Nada, Jefferson. Tamo junto. Valeu, André. Valeu, pessoal. Valeu, André. Tchau. Valeu. Obrigado. Boa noite. Tchau.